pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Hoje, dia 1º de setembro, segunda-feira, às 19 horas, teremos a live mensal do canal com o pesquisador e professor doutor Ítalo Morricone, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A live intitulada Autor, Editor e Curador, qual é o papel da crítica? Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas conta com a campanha do Apoia-se. Eu deixarei o link para aqueles que desejam realizar doações e por lá vocês podem observar algumas contrapartidas do canal. E aqueles que desejam investir na capacitação acadêmica, o portal Café das Humanidades dispõe de uma grade de cursos destinados à capacitação científica, cursos do artigo acadêmico, do projeto de pesquisa, para quem deseja entrar no mestrado ou no doutorado. Ao adquirir um dos cursos, você ajuda no financiamento do canal. E todos os cursos também contam com avaliações, leituras dos textos científicos dos estudantes. Bom, de antemão, eu vou ler o currículo do professor Ítalo Morricone, que aceitou esse desafio de conversar um pouco sobre o papel do autor e da curadoria. Ítalo Morricone é autor e organizador de vários livros, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, mestrado em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1980, e doutorado em Literaturas, no plural, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além de um pós-doutorado em Comunicação e Estudos Culturais na UFRJ. Ele foi supervisionado no pós-doutorado pela professora Heloísa Buarque de Holanda. Ítalo Morricone é professor associado aposentado do Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 1986 a 2019. É professor visitante sênior da pós-graduação de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, 2020-2021. Atualmente, Ítalo Morricone é bolsista pesquisador visitante da FAPERJ, atuando no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de letras com ênfase em literatura e cultura brasileiras, principalmente nos seguintes temas: circuitos culturais e comunicacionais do literário, sociologia da literatura, dentre as demais artes. Ele também pesquisa poesia brasileira, vida literária, biografia literária. Por fim, Ítalo Morricone é membro de vários conselhos editoriais e publicou vários textos em periódicos nacionais e estrangeiros e proferiu palestras e participou de simpósios em várias instituições internacionais. Bom, iniciando a nossa conversa, Ítalo, muito bom te ver aqui no canal. Muito obrigado por aceitar o convite. E, de antemão, foi oportuno também nos encontrarmos lá no restaurante Toscano, em Copacabana, no aniversário do nosso colega, do nosso amigo, né, Ricardo Vieira. Tinha te conhecido lá na Federal de Santa Catarina, da defesa do Byron, né? Isso foi por volta de 2012. Ítalo, a live, para quem está assistindo, vai durar em torno de 50 minutos a 60 minutos. Nós elaboramos aqui algumas questões que giram em torno de um texto que o professor Ítalo passou para mim. Bom, a primeira questão, Ítalo, remete ao título da live, né? Já que o título parte para uma problemática. Inclusive, um problema que você estabelece no título. Isso serve de mote para as demais questões. Ítalo, eu pergunto, e intervém na lógica da sentença, né? Da pergunta que você estabeleceu no título, qual é o papel da crítica na tríade autor, editor e curador? Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Grande prazer de estar aqui com você, depois do nosso encontro providencial aqui no Rio de Janeiro. Espero que você volte logo à sua terra. Sim. E queria também te dar parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo online, né? Eu estava vendo lá o site, coloquei lá uma contribuiçãozinha também, né? E você está realmente de parabéns, né? Para a nossa área das letras é reconfortante ver esse trabalho. Bom, eu acho que a crítica é uma transversalidade completa na questão da literatura. Então, a gente tem, né, o autor, o editor e o curador.
Hum, Quanto ao editor e ao curador, é quase que óbvio o papel de uma perspectiva crítica. Se você não tem uma perspectiva crítica, você não tem como elaborar um projeto editorial e muito menos um projeto de antologia ou de evento, que o curador na área de letras faz isso, né? Ele organiza eventos ou organiza também livros. Tanto que eu sou o meu trabalho com as antologias, né, porque teve os 100 melhores contos do século, mas teve também os 100 melhores poemas do século, e eu fiz várias outras antologias, algumas outras antologias, né? Então, trabalho de curadoria. Na área de letras, a curadoria é isso, né? É organizar livros, né? Ou então organizar eventos extra-acadêmicos ou híbridos, né? Então, hum, o editor e o curador sem uma perspectiva crítica da literatura, sem uma perspectiva histórico-crítica da literatura, ele não tem condições de formular uma política ou formular uma proposta. E o autor? Bom, o autor, eu acho que é uma ilusão a gente achar que o autor nasce por combustão espontânea, que nasce por si próprio. Ele precisa uhum, ter um volume grande de leituras para você se tornar um autor realmente, né? Quer dizer, não apenas um escritor, assim, no sentido de que uma pessoa que escreve sempre, né? Ou hum, até mesmo uma pessoa que escreve profissionalmente, por exemplo, um cronista de jornal. Mas quando a gente fala de um autor literário, a gente fala de uma assinatura mais consistente do que simplesmente um escrever. Quer dizer, você tem sim, que ter uma linguagem própria, você tem que ter uma certa bagagem, você tem que ter um sim, certo conhecimento da literatura, mas você também precisa ter uma visão do lugar de cada autor, do lugar de cada livro, das suas vertentes. Quer dizer, o que é a crítica? A crítica, a gente fica muito impressionado, a crítica, né? A gente fica muito impressionado, mas a crítica não passa do segundo elemento no processo literário. Quer dizer, eu não sei se é o segundo, mas de um elemento complementar necessário no processo literário. Porque toda vez que a gente lê um romance ou lê um livro de poesia, isso também quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma peça de teatro, quando a gente vai a uma exposição, a gente é levado a comentar, né? Nós somos sim, levados a comentar aquilo que a gente vê, e se aquilo afeta, né, o leitor ou o receptor da obra de arte, da obra literária, se aquilo afeta essa pessoa, então se presta a uma elaboração cada vez mais profunda. Então, a crítica ela é uma parte integrante do processo literário. O processo literário envolve a criação, mas envolve a leitura. E a leitura é a avaliação daquilo que você lê. Você precisa ter essa avaliação. É bom lembrar que, hoje em dia, quando se fala em avaliação, não é simplesmente classificar como bom ou ruim. O que é avaliação? Eu falava isso muito nas minhas aulas. Agora eu sou um aposentado, mas a minha coisa de professor continua. Então eu falava muito nas sim, minhas aulas. Olha, eu quero uma resenha crítica, mas temos que ir. Como é que a gente vai além de uma crítica que seja meramente do gostei ou não gostei? É analisando a pertinência e a sim, relevância, né? A sim, pertinência daquela obra em função de alguma outra questão, ou no seu lugar no interior do cânone, né? E a sim, relevância, e a relevância. Né? Então, a sim. crítica é uma atividade que nasce naturalmente, embora ela seja, digamos assim, o lado intelectual do prazer literário. Né? É, em algum momento da minha vida acadêmica, esse livro passou por mim, que é a famosa antologia dos 100 melhores contos, que foi publicada pela editora Objetiva no final da década de 1990. Inclusive, você está com o livro aí, né? Você poderia mostrar a capa do livro Ah, meu Deus. às Tá. pessoas que estão assistindo? Esse livro é um tremendo. Esse é um grande best-seller. Sim, sim. Isso foi no final da década de 90, foi na transição do século XX para o XXI que você publicou esse livro, na pedido do próprio editor, né? O editor que é um empresário, me parece, da editora Objetiva, né? Você relata no seu texto, né, que recebeu essa encomenda e até esse desafio que você teve naquele período foi frutífero porque você saiu do ambiente um pouco acadêmico para ir para um circuito um pouco mais
comercial, né? Você também lida com esse desafio. Nós vamos comentar daqui para adiante essa questão do que você trata, né? Do acadêmico para o comercial, que era a envergadura, né? Do pedido do próprio editor. E a segunda questão, Ítalo, ela gira em torno da própria obra, né? Eu gostaria de saber, Ítalo, quais foram os critérios estabelecidos para realizar, né, uma interessante, prazerosa e curiosa antologia de contos. Afinal de contas, são 100 contos. A palavra é sua. Bom, começando pelos critérios, mas, na verdade, a questão dos critérios se conecta com a questão da encomenda editorial, né? Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante deixar claro que quando o Roberto fez, baseado num fenômeno que estava acontecendo no mercado editorial americano, principalmente, que com a chegada do final do século foram lançados vários, os 100 melhores, os 50 melhores autores, contos e tal, e ele Uhum. achou que era algo muito interessante, né? A gente criar os 100 melhores alguma coisa, e a decisão foi conto, né? Uhum. Então, a proposta era essa, né? Mas, com um pequeno detalhe, eu acho que isso marca também uma virada, ou um processo de virada que já vinha acontecendo no mercado editorial brasileiro, que é a busca do que hoje em dia se chama best-seller de qualidade, Uhum. ou, digamos assim, um segmento capaz de vender, mas que tem qualidade literária. Então, ele queria isso. Ele Uhum. queria o vendável, mas ele Sim. queria também a qualidade literária. Sobretudo, ele queria algo que tivesse um poder educativo muito grande, que não era declarado naquele momento, mas foi o efeito. Porque o livro que nós produzimos, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, é um grande referencial para qualquer pessoa que esteja começando no mundo da literatura brasileira. Ela ali vai ter não são 100 autores, porque tem dois, três contos, autores têm dois, três contos, né? Eles não se Clarice. repetem, né? Eles não se, não, digo assim, o autor se repete, isso que eu queria dizer. Alguns, né? Muito poucos, né? Muito Sim, selecionados. Rubem sim, Fonseca, Clarice sim. Lispector, o Machado tem dois contos, então é, é realmente uma amostra significativa. E quando você pensa que um conto, em princípio, é algo que deve ou pode ser lido de uma sentada só, como dizia o Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe, que é fundador do conto moderno, ele definiu o conto como um texto que pode ser lido numa sentada só. É claro que uma sentada só no século XIX levava muito mais tempo do que hoje em dia, né? Então, o nosso critério também foi ficar em contos entre, no máximo, até umas 12 páginas, 10 páginas. Então, alguns clássicos do conto brasileiro acabaram ficando fora porque eram muito longos e ia desequilibrar a antologia, né? Sim. Bom, e aí a encomenda veio, o critério, aí é que está a questão, né? Não tem muito critério. O critério dele era o bom gosto. Ele apostou no meu taco. Ele Sim. apostou que o meu gosto seria o gosto que traria uma alta qualidade canônica, quer dizer, Sim. grandes mestres do conto brasileiro, mas que seriam bons, de boa qualidade, contos de boa qualidade, para definir justamente esse caminho seguinte. Existe um caminho comercial para as editoras que é esse nível da literatura de alta qualidade. E Sim. realmente, quer dizer, a gente não pode confundir capacidade de vendagem com comercialismo puro e simples, né? Sim. Então, os produtos são variáveis. Você tem um tipo de texto que é para ser consumido, né, numa viagem, que ninguém dá a menor bola, ou você tem realmente um tipo de texto que tem alguma exigência, mas Uhum. dentro do prazeroso que o conto pode ser, né? Então, basicamente foi isso, né? Esse prefácio que você escreve na obra, me parece o prefácio você escreveu ou não? É uma pergunta que sai aqui um pouquinho do roteiro. Sim, sim, foi escrito Você por fez a mim. apresentação. E esse prefácio é aquele mesmo texto que você me enviou, né? Me parece. Que é o texto Eu que acho que você me enviou o facsimile, né? as questões são parecidas, né? São Mas ele não, parecidos. ele, ele não é exatamente igual, porque
no prefácio da antologia, eu faço mais uma apresentação geral do século, né, da literatura no século, enquanto que sim, o texto que eu te passei é um texto sobre o projeto editorial em si, né? Então, sim, lá eu não falo das etapas da literatura brasileira, das várias décadas, né? sim, Mas assim, sim. as ideias básicas estão lá. E essa ideia é o seguinte, quer dizer, o grande problema do editor na época era como que ele podia encontrar um professor que não seguisse os critérios exclusivos de um professor, porque Olha só. o livro não era para a sala de aula, Sim, embora ele esteja sendo usado totalmente na sala de aula, principalmente universitária. Ele é muito sim, usado, inclusive, nos Estados Unidos também, nos cursos de literatura brasileira e tal, né? sim, Então, o que que seria, digamos assim, no caso, o, o vício, né, da pessoa que só consegue abordar a literatura dentro daqueles escaninhos da disciplina escolar, né? Qual seria, né? Qual é o grande empecilho? Aí é que eu acho que o Roberto Feite foi inteligente, foi genial, porque o grande empecilho de fazer uma antologia regida basicamente pelo agradar, pelo gosto, sim, o grande empecilho é você querer colocar um conto só por ele ser representativo de uma época da literatura. sim, Então, o manual escolar ele tem a obrigação de botar, se naquele período da literatura brasileira só teve escritor médio e só tem literatura chata, você no manual que vai para a escola, você tem que colocar aquilo, porque você tem que ensinar todos os períodos, né? sim, Então, sim, eu não tinha essas amarras, eu não tinha essa amarra. A minha amarra era só o nível mais alto, né? A sim, qualidade do autor. Não é para o especialista, é para uma sim, pessoa que quer conhecer melhor a literatura brasileira e pega aquele livro. Por isso que ele foi, talvez, durante vários anos, ele foi um dos presentes mais dados de Natal, de aniversário, porque ele é uma preciosidade, porque sim. se você vai levar um dia por conto, você vai ter Uhum. 100, né, 100 dias de boa leitura, né? Legal. E a próxima questão, Ítalo, ela é um pouco polêmica, mas trata também sobre a escolha, né, dos contos. Você acha que chegou a ser injusto com algum autor? Como lidou com as dúvidas, as indecisões, as incertezas durante a seleção? Fica à vontade. Olha, a experiência foi muito diferente nos melhores contos e nos melhores poemas, nos 100 melhores poemas, tá? Nos contos, eu, quando fiz esse trabalho, eu já tinha, acho que 20 anos de profissão como professor universitário, né? Sim, Não, ou mais até. Já estava dando aula de literatura. Então, de cara, um professor de literatura brasileira, porque na UERJ a gente dá a literatura brasileira, né? Obrigatoriamente a gente dá todos os semestres, todos os períodos, né? A gente não fica preso só numa disciplina, né? A gente é de literatura brasileira, mas esse ano eu dou a Barroco, amanhã eu dou Machado de Assis, então sim, e fora os concursos para professor, porque não tem nada melhor para você aprender do que fazer concurso para professor universitário, que aí você é obrigado a ler tudo mesmo. Então, eu acho que eu tinha já, a priori, um conhecimento muito grande, né? Então, sim, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha pelo menos, olha, eu tinha uns 45 contos já definidos, né? E sim, aí eu fui sim, correr atrás, eu li muito, fui pegar os autores, né, mais conhecidos, né, os grandes autores e também os sim, autores menos conhecidos. Um grande instrumento meu de trabalho, de pesquisa, foram as antologias de contos já feitas. Né? Então, você tem uhum, belas antologias de contos. Teve uma coleção nos anos 50, agora eu não vou poder me lembrar exatamente da editora e tal, mas que eram vários volumes, os melhores contos amazônicos, os melhores contos do Nordeste, os melhores contos do Rio de sim, Janeiro, de São Paulo, isso lá pelos anos 40. Então foi muito fácil fazer a pesquisa, porque realmente eu tinha muitas antologias de contos feitas anteriormente, né? sim, Então,
Até me mesmo para te dar sobraram. até mesmo para te dar uma base, né, do que já foi feito, que você pudesse ter Eu noção, né? parti para o trabalho precisando 50 contos, porque 50 eu já tinha. Qualquer professor de literatura brasileira, agora não, porque agora já existe o livro, mas na época, se você perguntasse para qualquer colega meu de bom nível, ele saberia dizer pelo menos 30 ou 40, os melhores 30 ou 40 contos da literatura brasileira. Isso não é mistério para um profissional. Então, Sei, sei. fui correr atrás dos outros 50, Uhum. elaborei minha lista de 100 contos e levei para o editor. Aí é que vem o momento dramático do projeto. Levei Sei. para o editor, levei para o Roberto Feite, para a Isa Pessoa, e ele, né? Ele é um cara muito atilado, ele tem muita cultura. Ele foi repórter internacional nos idos lá atrás, né? Então ele é um cara que entendia muito literatura. E ele não gostou de vários contos, não Olha só. gostou, Sei. mas eram realmente péssimos. É porque eu não consegui escapar da minha persona de professor. Então, vários contos da virada do século, final do século XIX, início do século XX, que é um período menos estudado, né? Eu Uhum. achei que eu tinha que encontrar alguma coisa e botar na antologia. Ele falou: não, 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 não. Aí eu falei, bom, então eu fiz uma contraproposta, que foi ótimo. Ele foi ótimo como editor, porque ele me pagou essa segunda etapa do trabalho, como já tinha pago a Sim, primeira, sim, a antologia foi feita na base do adiantamento, né? sim, E eu propus a ele o seguinte: então vamos substituir esses 15 contos que você não quer por sim, 15 contos contemporâneos sim, dos anos 90. E ele aceitou a proposta, e isso aí deu um salto na antologia, porque ela tem essa parte final, que são os contistas contemporâneos, né? Que sim, é muito interessante, que eu entrei na literatura contemporânea. Então, se eu tenho algum arrependimento de inclusão, é porque nos anos 90 determinados talentos apareceram e que já estavam nos anos 90, mas que ainda sim. não foram vistos, e que se eu fosse hoje, talvez escolher os contos dos anos 90 para cá, eu talvez Uhum. fizesse algumas modificações. Mas acontece que eu serei pernóstico aqui. A antologia é muito perfeita. Ela não teve nenhuma crítica. Todo mundo amou a antologia. Que A bom. problemática foi de poemas. A Sim. antologia A de de poemas, 100 os 100 melhores poemas foi problemático, e já começa no problemático pelo seguinte: porque, por exemplo, 100 melhores poemas brasileiros do século XX. Só o Drummond já tem uns 30, entendeu? Aí o Bandeira tem mais 10. Então, como é que e você aí daí, faz, sim, né? Eu sempre brincava com o editor, dizendo o seguinte: olha, me dá mais 100. Eu faço essa de 100 melhores e você me dá mais 100 melhores poemas do brasileiro do século. E, além de tudo, o ambiente poético já é mais competitivo, então teve muita crítica, porque, ao mesmo tempo, estavam lançando outras pessoas. Na onda da antologia dos 100 melhores contos, sim, várias editoras lançaram 100 melhores poemas. Então, sim. havia uma competição entre outros projetos, né? Mas o meu realmente acho que foi que vingou mais, né? E havia críticas, houve críticas e tudo, né? Mas eu levei na boa, porque poesia realmente é um campo minado, né? Então, Ítalo, a nossa próxima questão envolve o ensaio do francês Michel Foucault, que é um autor, que é um clássico, que foi fruto da conferência que ele ministrou na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Né? Isso foi por volta de 79 que foi publicado o texto. O texto é um texto bem, bem tranquilo de ser lido, tem na internet, vocês podem consultar. Eu vou citar aqui um trecho que o trecho coaduna com a nossa conversa. Chegar-se-ia, finalmente, a ideia de que o nome do autor não passa como nome próprio, do inferior de um discurso ao indivíduo real e exterior que o produziu, mas que ele corre, de qualquer maneira, aos limites dos textos, que ele os recorta, segue suas arestas, manifesta o modo de ser, ou, pelo menos, que ele o caracteriza. Ele manifesta a ocorrência de um certo conjunto de discurso
e refere-se ao status desse discurso no interior de uma sociedade e de uma cultura. O nome do autor não está localizado no estado civil dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um certo grupo de discursos e o seu modo singular de ser. Fim de citação. A questão que podemos criar é, pelo teor do enredo e das características das temáticas dos contos que você selecionou, é possível compreender a personalidade, né, os hábitos e preferências literárias do autor e curador Ítalo Morricone? Suponhamos, né, que eu pegue o livro e não tenha lá o seu nome, né? E eu vou ler aí os contos, mas eu tento imaginar quem foi esse curador. É uma pergunta reflexiva, mas fica à vontade. Olha, eu não sei muito bem. O Foucault está querendo dizer que um autor é uma assinatura construída, né? E essa assinatura ela configura um discurso, então o autor é toda uma linguagem, né? E é um lugar no interior, como ele fala, né? É um lugar dentro dos discursos em geral e dentro da cultura. Então o autor é quase que uma instituição que não tem muito a ver com a pessoa dele, nem tem muito a ver com o que eles chamam de Estado civil, né? Nem na própria ficção de cada livro, né? É um conjunto, né? É uma linguagem mesmo. O autor é isso, né? A minha pessoa, eu não sei. Eu acho que alguns contos. Aí teria que ver porque são tantos contos, né? Eu acho que alguém que lê a minha antologia, ela vai ver que eu tenho uma. O primeiro conto que eu coloco na antologia é um conto do Machado de Assis. O Machado de Assis morreu em 1908. Então, ele é basicamente um escritor do século XIX. Mas ele pegou um pouquinho do século XX e alguns livros muito importantes dele saíram já no século XX. Eu acho que o Memorial de Ares, né, e vários contos. Né? Eu encontrei, então, por exemplo, o Pai contra a Mãe. Então, quem lê esse conto vai ver que eu sou uma pessoa atento para, digamos assim, o lado difícil da vida, né? Uma certa crueldade, uma crueldade inerente ao ser humano. Mas aí ela vai seguir na antologia e ela vai achar o seguinte: poxa, desse autor, o Ítalo escolheu um conto que tem um alto teor de lirismo, um alto teor de empatia, né? Empatia social, Sim, empatia humana. Então, eu acho sim, que esses dois polos da vida, que é a empatia e, ao mesmo tempo, o nosso choque, às vezes, diante daquilo que a humanidade é capaz, sim. compõem, digamos assim, o meu perfil, que eu Hum, tento ser sempre um perfil lidando com as oposições. Eu acho que a gente tem contradições intelectuais assim, e a literatura está aí justamente para que a gente possa colocar essas contradições em jogo, né? E eu acho que isso aí está mais ou menos aparente nas escolhas que eu fiz na minha antologia. A próxima questão, Ítalo, ela parte do ensaio que você me enviou, né? Do decorrer das páginas, você destaca logo de cara uma dificuldade espinhosa na organização curatorial dos contos. Eu cito: a única condição que me foi imposta era paradoxal, para quem, como eu, vinha da universidade. Roberto Fake não queria que o livro tivesse um ranço acadêmico. O objetivo do livro não eram os cursos de pós-graduação em literatura, e sim o público em geral. A eficácia comercial era um princípio fundamental no projeto. Fim de citação. A pergunta é: como foi lidar com esse desafio comercial e o acadêmico? Olha, é aquele negócio que eu estava te falando, né? O Roberto Feite foi brilhante quando ele identificou que numa antologia o problema é você querer projetar sobre uma antologia para o público em geral certos critérios que só interessam na sala de aula, né? Então, na sala de aula você tem que ensinar o que é expressionismo, o que é iluminismo, o que é isso, o que é aquilo, e tem que encaixar algum conto ali. No caso da antologia que ele queria, não. Ele queria bons contos segundo um especialista universitário, que conhece tudo, então ele vai escolher os bons contos. Né? Sim, Agora, eu te digo,
eu, a partir dessas antologias e em diversos outros projetos, eu comecei a adquirir uma visão maior do trabalho editorial e do que é o mercado de livros, do que é o trabalho com livros, que depois, inclusive, eu fiquei 8 anos como editor da Da editora UERJ, né? universitária Editora da UERJ. da UERJ. E é fascinante, é fascinante. É um lado meu. Eu brincava, né? Eu era colega do Vander Melo Miranda, que era o presidente da editora de Minas Gerais. Brilhante o Já ouvi trabalho dele falar. lá. E a gente brincava dizendo que o nosso grande arrependimento era não ter feito curso de administração, porque é muito fascinante quando você descobre assim o livro, né? Fazer livro, vender livro, como você pode fazer por exemplo, o comércio de livros é um comércio que se sustenta pelo tostão. Se você tem uma livraria, são os tostões que vão entrando, e com aquele tostão, se você tem a editora conectada à livraria, com aquele tostão você vai se virando e faz um livro aqui, faz um livro ali. Então é muito interessante, né? Agora, eu vou te dizer, trata-se de uma aposta. Hum, Trata-se de uma aposta. hum. Nem o Roberto, editor, muito menos eu, como organizador, fazíamos a menor ideia se o projeto ia ser um sucesso total. Não tínhamos a menor ideia. Agora, detalhe: Hum. o livro teve uma divulgação fantástica. Isso que eu ia Uma... comentar, essa questão do marketing, né? Que... O marketing foi. Ele era um cara ligado, muito ligado à mídia, um grande jornalista dentro da mídia. Inclusive, ele tem uma biografia, até há muito tempo que eu não vejo o Roberto Feite, ele tem uma biografia muito interessante, porque ele foi um grande jornalista internacional, depois ele foi um grande editor, depois ele saiu da editora, ainda trabalhamos juntos na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, mas ele aí saiu de cena, não sei por onde ele anda agora, né? Uhum. Mas quando você lança um projeto assim, é uma grande aposta. Mas ele acreditou também no marketing. Só para te dar um exemplo de uma coisa que catapultou esse livro lá para cima, no Big Brother Brasil. Aham. Você lembra do Big Brother Brasil, que foi o Jean Willis, foi o Sim, campeão? sim. Eu conheci ele em Barcelona, na Espanha, para variar. Conversei com ele mais. Depois ele virou político, ele tem uma história, né? Ficou na Atualmente ele está de anistia. volta. Ele foi lá para poder pedir asilo político na época, né? Teve E agora aquela ele confusão. voltou. Agora ele voltou e está escrevendo, faz palestra e tal. Mas o questão é o seguinte: ele lia esse livro Olha só. em pleno Big Brother Brasil. E ele é um cara de letras, ele já me conhecia como professor, ele foi aluno de letras na Bahia, então ele sabia quem eu era e confiava no meu taco também, né? E então, várias situações assim, entendeu? Cronistas comentavam que estavam lendo antologia e tal. Então, foi um marketing muito bem feito, mas Sim, eu te digo também, não adianta muito marketing se aquela proposta não está no interior de uma demanda realmente existente. E a demanda realmente existente, que os editores todos estavam reconhecendo ali pelos anos 90, era a demanda de uma produção editorial de mais alta qualidade, não feita para os bancos escolares, mas para o esclarecimento e a cultura de pelo menos as pessoas, não vou dizer nem alfabetizadas, mas as pessoas que pelo menos passaram pela universidade, porque não é só aluno de letras que passa pela universidade. Então você tem os arquitetos, engenheiros, os médicos, isso tudo é um público potencial de um projeto como esse meu, né? sim, sim. Porque ele já está, ele aprendeu a ler, né? Você aprende quando você acaba o nível médio, você tem que ter aprendido a ler, e você já leu até coisas muito interessantes se a tua escola for boa, né? Agora, se você tem um nível universitário, você precisa ser alimentado a vida toda com lançamentos interessantes. Então, a literatura está longe de morrer, você ainda tem as pessoas que querem ler coisas boas, e elas ficam esperando que o mercado ofereça isso, né? A antologia de poemas saiu quantos anos depois? 4 anos depois? Não, A de não, um poemas? ano depois, Ah, um ano só depois. 2 anos, Entendi. 2 anos. Foi Entendi. uma atrás da outra. E depois foi feita as melhores crônicas, que aí quem fez foi o Jair Ferreira dos Santos. E talvez, Ítalo, você já tenha respondido essa questão, mas nós podemos desdobrá-la.
Como foi a recepção do público leitor durante o lançamento do livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX na Bienal do Rio? Você ficou sabendo do burburinho e da apreciação dos contos depois da Bienal? Sim, sim, sempre tive muita reação. Eu recebia e-mails e cartas do Brasil inteiro. Foi uma repercussão impressionante, né? Impressionante. E, por exemplo, eu vou muito eu não moro, eu cresci em Brasília, mas minha família continua lá. Eu vou muito lá. E é muito engraçado, porque lá em Brasília eu sou o autor da antologia, entendeu? Isso que me fez a minha fama lá em Brasília foi realmente a Sim, antologia, né? sim, E abriu muitas portas para mim, né? Depois eu fui também convidado para ser professor visitante lá na Holanda, no curso de estudos brasileiros, com base nesse trabalho. Acharam que eles queriam me ter lá, que eu tinha feito isso. Então, no que diz respeito à antologia de contos, foi tudo o zênite, foi tudo maravilhoso, a recepção foi ótima. sim, E eu fiquei feliz porque eu passei a ser visto como uma pessoa que realmente sabe o que é a coisa literária, sabe? Eu fiquei feliz por isso, sabe? Que as pessoas que amam a literatura chegavam para mim e diziam que era como se, assim, que eu fiz o que elas achavam que devia ter sido feito algum dia, né? sim, sim. Então, eu fiquei feliz, né? E A foi o próxima livro questão. também. Pode Não, falar. o livro também foi um marco, porque vários escritores mais jovens me Uhum. disseram que eles começaram a escrever, escritores que começaram a escrever nos anos 90, que eles começaram a escrever 90, 00, começaram a escrever depois que leram essa minha antologia, né? Então, realmente o impacto foi muito grande mesmo, né? E praticamente hoje a obra é utilizada nas ementas, né, das disciplinas, dos cursos de letras e diversas universidades brasileiras também, né? Eu percebo isso que na Federal de Santa Catarina, se eu não estou equivocado, uma das disciplinas de literatura brasileira também era indicada essa referência. Ítalo, a próxima questão, Ítalo, ela se volta à cidade de Florianópolis. Foi a cidade que nós pudemos conversar um pouquinho lá em 2011, né? Lá eu fiz o meu doutorado. Na época você foi lá na defesa do Byron, né? Que hoje é professor da UFSC. Você relata no seu texto, Ítalo, que você viajou para Florianópolis para terminar a leitura dos últimos contos e selecioná-los para a versão final da antologia. Você ficou lá isolado, né? Você relata isso no texto, mas eu gostaria de te ouvir e que você detalhasse como foi a rotina de leituras na capital catarinense. Eu fui para Santa Catarina porque estávamos no verão, estava no verão, né? Estava de férias. E eu, naquele momento, teve uma época da minha vida que eu era muito apaixonado pelas praias de Santa Catarina e tudo, né? E eu gostava muito de Florianópolis, gostava de Florianópolis, que agora mudou um pouco, né? Mas é porque ela era uma cidade pequena, então você podia ir a pé da praia para o centro, aquela cidade meio miniatura, né? E no verão não tinha ninguém, né? Os meus colegas professores, eu nem procurei, né? E o que eu terminei lá em Santa Catarina foi essa fase final, entendeu? Eu tinha que escolher 15 contos contemporâneos. Então, nas Uhum. semanas anteriores à minha viagem para Florianópolis, eu fiquei lá umas 3 semanas, não lembro bem, umas 3, 4 semanas, mas nas semanas anteriores eu escarafunchei livrarias, sebos, e como eram livros também contemporâneos, comprei muita coisa e tudo. Então eu fiz o meu farnel, né? Eu Sim, sim. decidi mais ou menos quais eram os autores que eu ia ler, porque eu tinha que ler tudo para escolher o melhor. É difícil escolher. Conto é muito difícil escolher. Em certos autores é muito difícil. Por exemplo, Lígia Fagundes Telles, autora Sim. dificílima, porque embora ela não tenha, ela não seja assim, ela é maravilhosa, mas ela não é uma excepcional como uma Clarice, ou como um Guimarães Rosa, ou como um Machado de Assis, ou até mesmo como um Aníbal Machado, em termos de conto, né? Mas Uhum. é tudo bom. Então, você tem assim muitos contos bons. Como é que eu vou escolher o melhor, né? Então era difícil com esses autores contemporâneos escolher o melhor. Então eu levei aquelas malas cheias de livro, né? E aí a minha rotina era o seguinte: eu, de manhã cedinho
Eu ia para a praia, ficava na praia, fazer ginástica. Bom, nadar lá não dava para nadar muito, não. Mas ficava na praia, eu sou muito madrugador, né? Quando chegava lá pelas, sei lá, 10, 11 horas, eu voltava, fazia um tremendo almoço e passava a tarde e a noite lendo no quarto do Sim, hotel. Era uma delícia total. sim, Claro que às vezes eu dava uma descida para espairecer e tudo, mas era isso, era de manhã cedinho, uma praia, eu sempre fui muito praieiro mesmo, sou carioca, né? Quer dizer, cresci no Planalto Central, mas eu sou um carioca mesmo. Vim morar no Rio principalmente porque era perto da praia, né? sim. E então acho que foi muito bom, porque eu estava completamente estimulado, que eu estava fazendo o que eu queria, né? A rotina foi essa. Assim eu escolhi os contos que fecharam o projeto, entendeu? E Chegou em esse, março, eu ia não, te chegou, perguntar, chegou em março, eu entreguei, fala, eu ia te pode falar. perguntar se o livro hoje a edição está esgotada ou ele ainda continua sendo vendido no site da Objetiva. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim, eu estou um pouco por fora aí, né? Uhum. O Objetiva hoje foi comprada pelo grupo da Companhia das Letras, né? E eu Entendi. já fiz outros projetos com eles, né? Depois, Uhum. até alguns que eu nem assinei nada, né? Por exemplo, eu ajudei muito na reedição da obra completa do Quintana, do Mário Quintana, do Manuel de Sim, Barros. E sim, então tenho trabalhado muito com o pessoal do Objetiva, mas o meu contrato não foi um contrato de direitos autorais. Eu ganhei uma fortuna de adiantamentos, mas abri mão dos direitos autorais. Então eu não sei muito bem como é que está. Já os melhores poemas cai sempre um pouquinho de dinheiro, de 3 em 3 meses e tudo, porque eu fiz um contrato de direitos autorais. sim, Ganhei um bom adiantamento na época, mas não tão grande quanto as dos contos, né? sim. Então, é por aí, né? Foi assim. A última questão, Ítalo, ela sai um pouco da atmosfera aqui da nossa conversa, mas eu gosto sempre de questionar aos convidados, não é? Esses grupos de pesquisa, em relação às linhas de pesquisa, em relação também às temáticas de pesquisa, às quais os pesquisadores se debruçam. E um dos temas atuais da sua pesquisa científica, bem parece, né, um dos atuais que você gosta muito, é o Caio Fernando Abreu. Você estudou, você investigou a correspondência do escritor. Você poderia explicar melhor como essa pesquisa foi realizada e se está sendo realizada e quais são as contribuições que podem ser deixadas? Olha, eu acho que o Caio Fernando Abreu é um autor que vai ficar. É um autor dos anos 70, 80, que até hoje tem leitores, sobretudo o pessoal de teatro, adapta muito, não só monta as peças dele, como adaptam muitos dos contos dele, porque ele é um autor que é, a ficção dele tem uma dramaticidade, né? Tem os personagens, tem os jogos entre os personagens. Então ele é um autor que fala muito de perto ao jovem, aquele momento do jovem, a contracultura, né? E Sim. também ao jovem adulto, né? Que aí também chega o cansaço da contracultura e tudo. Então o Sim. Caio Fernando Abreu é um autor canônico, né? Da literatura brasileira, ficou canônico, e esse projeto, mais uma vez, porque na verdade eu sou um operário da literatura, embora eu seja também poeta, ensaísta, mas eu sou, Sim. sobretudo, um operário da literatura, né? Como professor de sala de aula, antologista. Então, esse trabalho também foi uma encomenda da minha querida, infelizmente falecida agora, Heloísa, que o nome dela ela mudou, né? Ex-Buarque de Holanda e atual Teixeira, né? Mas na Sim. época ela era Buarque de Holanda. E eu estava fazendo pós-doutorado, eu estava fazendo pós-doutorado com ela. Sim. O meu tema era justamente o mercado, quer dizer, como é a relação de um doutor em letras, de um profissional formado na pós-graduação de letras, Sim. com o mercado. Porque a minha percepção é que nas grandes economias do mundo, Estados Unidos, Europa Ocidental, se você for ver as grandes editoras, você vai ver que todo mundo que trabalha nos cargos elevados da editora é gente com doutorado em letras ou Sim. doutorado em humanidades. Então, a ideia de que o doutorado em letras deva ser apenas uma pós-graduação de formação de especialistas, que é muito importante, claro, né?
mas ela precisa ser também completada por uma profissionalização de outro nível. A sim, profissionalização do doutor em letras é uma profissionalização para ocupar cargos de direção no mercado editorial e na própria estrutura comunicacional, que hoje em dia você tem os blogs, tem os museus. Então, eu fui fazer pós-doutorado com a Heloísa, com sim, uma pesquisa sobre literatura e mercado. Portanto, literatura e edição, literatura e editora, literatura e fazer livros, né? hum, Isso tudo ao mesmo tempo, as antologias, esse do pós-doutorado, tudo. Na minha vida, geralmente, as coisas acontecem assim, em grumos, sabe? Tem uma época que tudo acontece. E aí ela virou para mim e falou assim: Ô Ítalo, tem um. Já que você quer fazer pós-doutorado e quer fazer uma pesquisa interessante na área da produção editorial, eu sim, estou aqui com um projeto de cartas do Caio Fernando, sim. e está indo muito devagar, e eu queria que você, então, assumisse isso. Aí eu assumi, né? Porque um outro interesse meu, que é o interesse maior meu atualmente, foram os cursos que eu dei lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui na UFRJ. O meu interesse Sim, maior atualmente é pelo discurso biográfico, né? E sim, pelos gêneros que compõem essa nuvem biográfica, como, por exemplo, a correspondência de grandes escritores. Então, foi a sopa no mel, né? Porque foi um uhum, trabalho prático que eu corri sim, atrás, eu fui falar com as pessoas, eu peguei essas cartas, eu editei essas cartas, né? sim. E, ao mesmo tempo, eu produzi um material que é um material central nos estudos biográficos em geral. Então, foi assim que aconteceu. Foi uma pauleira, foi uma trabalheira danada. E uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, saindo do nosso roteiro, você ainda orienta alunos? Você ainda pensa em orientar como professor sênior, né? Não, eu agora, até você falou que que eu estou na federal, mas na verdade agora acabou até a federal. Agora eu estou completamente aposentado e eu vou aproveitar minha fase nova de vida para escrever. Estou escrevendo, eu já Sim, estou bolando um livro que vai ser uma nova coletânea, que eu lancei um outro que era Literatura Meu Fetiche, né? Foi organizado pela Paloma Vidal, lá de São Paulo. E sim. agora eu quero juntar os que ainda faltam e mais uns novos. Acabei de escrever um ensaio longo, talvez saia na revista Serrote, sobre a questão de gênero na história literária. Não é questão de gênero na literatura, é na história literária. Então, Na história literária. a partir de um confronto entre uma literatura de viés masculino, como Rubem Fonseca, e uma literatura de viés feminino, como Clarice Lispector, que, na minha opinião, eles definem todo o campo literário dos anos 70, 80. Só que agora as coisas mudaram muito. Então, elaborei isso, né? Eu acho que eu sou bom para sistematizar questões. Então, eu pretendo trabalhar agora escrevendo, tá? Não estou Sim, mais orientando, sou muito feliz porque um bom número de orientandos meus são professores de alto nível do Brasil inteiro, da universidade, sim. e vamos em frente, né? E, claro, que estou sempre disponível para conversar. Eu gosto muito de coisa assim como gravação, ou então já vou dar aula inaugural da Universidade Rural daqui a 2 semanas. Então, eu continuo ativo, mas com aquele lazer que todo aposentado, depois de 45 anos trabalhando, tem direito, né? Excelente, Ítalo. A última questão é: você gostaria de falar algo que não tratamos aqui na conversa? Talvez, como a conversa está muito dirigida para as coisas que eu fiz, eu acho que o meu trabalho como editor universitário, né? Fiquei 8 anos. Sim, Quando a gente está nesse tipo de coisa, a gente não imagina, né? Mas depois você vê, nossa, 8 anos na minha vida foi muito tempo e me moldou muito, né? E sim, aí também, de novo, me deu uma virada de vida, porque eu tenho um lado prático, né? Eu sim, não descobri o meu lado prático na editora, porque há muitas décadas atrás eu fui líder sindical dos professores do Rio de Janeiro. Então, sempre tive um lado, apesar de eu ser super intelectualizado, eu sempre tive um lado prático, né? E sim, na editora eu pude botar essas duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tinha que lidar com a produção industrial do livro, com a comercialização do livro, com a finança da editora e, sobretudo, sim. lidar com a questão editorial, conversar com os professores, publicar livros. Foi uma época ótima que eu pude traduzir livros importantes.
Então, foi um Sim. período da minha vida que vale a pena mencionar, porque foi muito importante para mim. Excelente, Ítalo. Ítalo, nós estamos encerrando, agora já são 7h52, né, da noite. O canal Humanitas agradece o aceite do convite, um momento muito oportuno aqui de conversarmos sobre um assunto tão curioso, tão interessante e tão instigante por natureza, sabendo que você é uma pessoa muito competente e profissional e, acima de tudo, amante da literatura, como eu sou também. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Cristiano. Eu te agradeço, também admiro muito aí o teu trabalho e somos Obrigado. almas irmãs. Somos almas irmãs. Como se diz na gíria, estamos juntos. Eu vou encerrando por aqui, mas nós podemos depois ficar nos bastidores, tá? E cabe lembrar que o canal Humanitas conta com a sua contribuição, da contribuição daqueles que estão assistindo. Você já fez a sua, né, Ítalo? Muito obrigado. E é uma forma também de financiamento do canal. Gente, um grande abraço, uma boa audiência para todos. Depois que a live será editada e será publicada no canal, né? Muito obrigado, até logo, minha gente.